Olá, bem-vindo ao nosso curso de Python. Continuaremos a estudar sobre funções e agora vamos falar sobre escopo das variáveis, que é o local onde determina onde podemos ler e escrever os valores das suas variáveis. Elas podem ser locais ou globais. O global, ele é lido ou escrito em qualquer local do seu código. Local acontece dentro das funções. E as funções, elas podem ler variáveis globais, porém, as locais não podem funcionar fora desse escopo da função. Então, variáveis definidas em funções são locais, isso é, só podem ser usadas nas funções em que foram definidas. Variáveis definidas fora do escopo de uma função ou de funções são conhecidas como variáveis globais. Em uma função, pode-se ler o conteúdo de uma variável global. Para alterar uma variável global, deve-se declará-la no corpo da função com a palavra reservada global. Vamos à nossa prática? Vamos agora à prática de variáveis locais e globais. Vou criar uma variável chamada var global, que ela vai receber uma string variável global. Vamos criar uma função, dados 0, 1, não vamos passar nada como parâmetro, vamos apenas printar a variável global, vamos chamar no escopo do nosso programa dados. Ao executarmos, ele vai aceitar a variável global. Foi impresso, vamos imprimir também aqui embaixo a variável global, então nós temos a corrigir aqui, variável, vamos executar novamente. Pronto, variável global já foi corrigida. Então, tanto a função dado como print, utilizamos a global. Vamos agora incluir uma variável no escopo da função dados. Só que eu vou determinar que ela seja a variável global. Vou incluir ela, variável local. Essa é uma variável global que está aqui com esse nome. Ela é uma variável local. Ela está no escopo da função. Vamos verificar. Variável local e a variável global. Podemos aceitar essa variável global, que seja essa variável global, eu preciso colocar a palavra global, incluir a variável. Agora nós teremos essa variável, já receber variável local, e a partir daqui, essa variável global vai ser uma variável que vai ter a string variável local. Então nós temos uma variável local, e agora nós temos outra variável local como saída. Vamos inserir outra variável local. Então, estamos dando a essa variável o nome de var local. E vamos incluir variável local. Vamos printar a variável global e vamos também printar a variável local. Nós teremos 3 variáveis local. Bem, vimos que podemos trabalhar com a variável local dentro do escopo de uma função, mas podemos trabalhar com a variável local, que é de uma função, para um escopo global? Não poderemos, pois para isso acontecer, ela deveria estar inserida no escopo global e não local. Logo, ao executarmos, teremos um name erro. Uma exceção, variável local não é definida. Ele está pedindo para definir no escopo geral. Então, observe, variáveis globais podemos inserir dentro de escopos não globais, em funções, mas variáveis locais não podemos incluir, ler e escrever no escopo global. Vamos substituir variável local por variável global. Vamos eliminar a linha 9, não precisamos mais da variável local. E ao executarmos, vamos ver que a variável global que está dentro do dado 01, ela também recebeu a string variável local. E agora eu quero incluir funções aninhadas, isso é, funções dentro de funções. Vou incluir, logo após da variável global, vou incluir mais uma função, def, colocar o nome dados 02, não vamos passar nada como parâmetro. Vamos novamente incluir variável global, vamos pedir para printarmos essa variável global. Aqui temos um escopo, tá local, e vamos colocar agora variável, que é esse mais interno. Vamos executar, veja, nós temos só a local e a local. Por que isso? Porque eu preciso também chamar a função dentro da função. Então, vou chamar dados 02. Ao executarmos,
nós teremos uma variável, que é justamente essa variável, depois o print de dados e depois o print, por final, o print externo. Agora veja só o seguinte, eu vou colocar no local, vou colocar um nome, var global, ela agora é não local. Vou retirar a linha 7, apenas comentar, na verdade. Vamos verificar. Veja que a variável de nome variável global, que é uma variável interna que está dentro do dados 02, ela se comporta como fosse uma variável global. Isto porque a palavra-chave não local é usada para inserir variáveis no escopo de funções aninhadas, nas quais as variáveis não devem pertencer à função interna. Indica que a variável não é local. Logo, ela se comporta como fosse uma variável global. Bem, gente, apesar de ser um assunto bem interessante, o Style Guide for Python, ou a PEP 8, recomenda o uso da variável global somente dentro de módulos. Assim, só devemos usá-la quando for necessário. Gente, ela termina por aqui e até a próxima.